Muito bem, seja bem-vindo a mais um vídeo de conteúdo aqui do programa Japonês Online com dica de estudos. E hoje o tema é uma dúvida recorrente que a gente recebe aqui nas nossas redes sociais e às vezes até dos alunos do nosso curso fechado, que é uma frase mais ou menos assim: se fosse em outra frase, eu não entenderia. O que acontece? Muitas vezes nós temos uma frase específica no Anki e aí você não entende uma palavra daquela frase. Mas como você lembra do resto da frase, você acaba lembrando do significado da palavra. Só que se você visse aquela palavra em outra frase, você provavelmente não entenderia, ou essa é pelo menos a impressão que você tem. Vamos com um exemplo aqui. Colocar aqui uma pequena frase. Tsumetai mizu. Tá? Tsumetai mizu, que significa água gelada. Tsumetai significa gelado, gelada. Mizu significa água. E o que acontece com muita frequência é que o aluno pensa assim: poxa, vê essa frase no Anki, Tsumetai mizu, e pensa: poxa, o que é Tsumetai mesmo? Eu não lembro. Mizu é água. Então é água gelada. Graças ao mizu, a pessoa lembra o significado de tsumetai. Mas ela não lembraria se não fosse o mizu. E aí o aluno acha que não vale, que não está adiantando, né? A gente tem até alguns alunos, e não alunos, né? Outras pessoas que comentam nas nossas redes, que não gostam muito do nosso método e do Anki por causa disso. É sempre bom lembrar, primeiramente, né, que o nosso método ele não é o Anki, tá? O nosso método ele é uma série de procedimentos e o Anki é só uma ferramenta. O nosso método, e é importante que vocês lembrem disso, ele consiste em transformar conteúdo incompreensível em conteúdo compreensível. Ou seja, você vai pegar coisas em japonês e vai passar para o português. Nunca o contrário. Essa é a parte mais importante do nosso método. O nosso método prega que vem primeiro o input, ou seja, colocar conteúdo para dentro. E depois o output, colocar conteúdo para fora. Ou seja, primeiro eu leio e depois, como consequência disso, eu escrevo. Primeiro eu escuto e depois, como consequência disso, eu falo. Não o contrário, como poderia acontecer com outros métodos. Não ao mesmo tempo, como poderia acontecer com outros métodos. O nosso método prega que você estuda kanjis através de palavras e não individualmente. Porque os kanjis são formas de escrever palavras, né? São ferramentas de escrita de palavras e suas leituras dependem das palavras. Então a gente estuda as palavras de uma vez e não os kanjis individualmente. A gente tem vários vídeos do nosso canal falando sobre isso. E a gente poderia citar outras coisas aqui que fazem parte do nosso método. Esse é o nosso método, né? O uso do Anki não é o método. O uso do Anki é uma ferramenta que a gente usa para, depois que eu já transformei conteúdo incompreensível em conteúdo compreensível, eu uso o Anki para decorar aquilo, repetir até memorizar e não esquecer mais. O Anki é só uma ferramenta e nem é a única que nós usamos e que nós propomos. Então não tenha raiva do Anki, nem desgoste do método por causa do uso do Anki. E a gente vai entender agora de maneira muito clara que não tem por que ter bronca com o Anki por causa disso. A situação é clara, vamos voltar a ela. Tsumetai mizu, água gelada. Aí aparece uma outra frase, tipo Seijou yori tsumetai, que a gente pode traduzir como mais gelado do que o normal. Seijou significa normal, yori é o comparativo do que. Então, tsumetai, gelado, mais do que o normal, mais gelado do que o normal. Aqui, o aluno sabe o que significa mizu.
Então ele consegue deduzir o que é Tsumetai, ele acaba lembrando, até porque ele lembra do dia que adicionou essa carta. Então ele não sabe o que é Tsumetai, mas o Mizu ajudou ele a descobrir. Quando ele for colocar essa carta aqui no Anki, ele não lembra, ou pelo menos não decorou ainda o que é o Seijo, nem o que é o Yori, então ele não vai acertar. E aí na cabeça do aluno acontece o seguinte fenômeno: eu não vou acertar aqui porque eu não decorei o que é Tsumetai. Então esse acerto aqui no Anki não vale, porque eu só acertei por causa do Mizu. E agora a gente precisa entender por que é que esse raciocínio está equivocado, tá? Vale sim. Vale sim esse acerto aqui. O Mizu ter ajudado a você entender não te significa que você não está aprendendo. Imagina em português, você vai fazer um baralho no Anki só para aprender palavras novas em português, melhorar o seu vocabulário em português. E aí eu falo assim, então coloca no Anki aqui, água tépida. Você vai aprender o significado da palavra tépida. O que é tépido? Você não sabe, tá? Agora, se é uma água tépida, então, se é uma água, então ela, sei lá, ela é muito fria, muito quente, é uma água fria, uma água quente, uma água limpa, uma água suja, uma água não tem cheiro, não tem cor, então deve ser alguma coisa desse tipo. O fato de ser uma água tépida, com certeza tépida não significa compreensiva, sentimental, amorosa. Não tem como ser, né? Não existe água com essa característica. Então o fato de ter a palavra água junto, ela me ajuda a ter uma noção do que provavelmente é tépida. Ela limita o número de possibilidades. Se você fosse criar uma carta no Anki para aprender português e na carta tivesse só tépida, só isso, poderia ser praticamente qualquer coisa. Aqui, como tem algo junto, você sabe que algumas coisas não têm cabimento, outras são mais prováveis. Isso te limita o número de possibilidades e torna a memorização mais simples. É assim que funciona na vida real, é assim que funciona em português. Qual o problema de ser assim em japonês também? As palavras que estão junto daquela que você não decorou vão te dar uma pista sobre o possível significado daquela palavra que você não decorou. E então você vai conseguir fazer a memorização baseado nas possibilidades que ali são oferecidas. Mas um ponto muito importante é que se você provavelmente tem esse pensamento, eu sei o que é Mizu, mas Tsumetai eu não sei o que é, eu não lembro. Mas por causa do Mizu eu acabei lembrando, então eu coloquei que acertei no Anki, mas eu não tenho confiança de que eu estou aprendendo. Se você está com esse pensamento, provavelmente você tem poucas cartas no Anki ainda. Provavelmente o Tsumetai apareceu poucas vezes no seu Anki. Porque quando você erra no Anki, vamos imaginar esse contexto, você no mesmo dia, na mesma revisão, clica que errou, e a revisão só termina naquele dia depois que essa carta reaparece e você acerta. O que significa que você vai ver aquela carta 2 vezes naquele dia. Se você errar hoje, amanhã essa carta reaparece obrigatoriamente. Se você errar amanhã, ela vai ainda amanhã reaparecer e você só termina a revisão de amanhã quando tiver acertado, porque ela vai reaparecer. Então amanhã você vai rever pelo menos 2 vezes. Em 2 dias você vai rever 4 vezes. Esse contato, em que você é obrigado a acertar para a carta sumir e você terminar a revisão, ele vai te ajudar a memorizar. Só que talvez ele não seja suficiente. Agora, se você tem um baralho no Anki de frases com 2.000 cartas, com 1.500 cartas, é provável que o Tsumetai apareça mais vezes. E aí você vai ter um número de vezes que tem contato com a palavra, em contextos que fazem sentido essa palavra aparecer, muito maior. E de tanto você ter esse contato, uma hora você vai memorizar o Tsumetai. Seja porque tem um Mizu que te ajuda a deduzir, seja porque você lembra dessa frase aqui, seja porque surgiu outra frase também, que tu usava o Tsumetai num contexto que fazia todo sentido que fosse ele. E as coisas que estão ao redor do Tsumetai nas outras sentenças também vão te ajudar, e não tem nada de errado com isso, porque em português a gente faz assim e não tem nada errado. É assim que se funciona a comunicação em qualquer idioma. Se você sente que eu entendi essa palavra aqui por causa do resto da frase, mas se tivesse outra frase eu não entenderia,
Não foque em desvalorizar o esforço que o Anki faz em te ajudar na memorização e, pelo contrário, coloque mais frases no Anki. À medida que mais frases forem aparecendo, é inevitável que você memorize essa palavra. Claro que aqui é só um exemplo. A gente tem um vídeo no canal em que o Luiz apresenta, na verdade, um conceito que ele chama de dar fatality nas palavras. Ou seja, ele não consegue memorizar a palavra tsumetai. Ela aparece uma vez só, ele está com esse problema aqui. Então o que ele faz? Ele procura em dicionários online 5, 6, 10 frases de exemplo com a palavra tsumetai. E ele coloca no Anki. Então ele tem uma overdose dessa palavra. Ela vai aparecer demais nas revisões. Tanto que é impossível não decorar com o passar dos dias. Se você não está entendendo uma palavra e acha que em outra frase também não ia entender, provavelmente essa palavra está aparecendo pouco. E à medida que os seus estudos avançam, ela vai aparecer mais. E esse contato maior, esse contato mais frequente vai te ajudar com a memorização cedo ou tarde. Enquanto isso não acontece, não se preocupe com as outras palavras da frase te ajudando. Não é contra as regras, não é trapaça, é parte justa do processo. E continue com o processo, continue estudando, continue transformando conteúdo incompreensível em conteúdo compreensível, continue fazendo input, continue seguindo aquilo que nós recomendamos como parte do método e use o Anki como ferramenta e não como parte do método, como ferramenta para te ajudar. E quando tiver muitas sentenças lá, vão ter muitas cartas com as palavras que você tem dificuldade e essa dificuldade vai desaparecer. Ok? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Deixa um comentário falando se ele foi útil. Sugira outros temas também. E tenha bons estudos.